Olá, meus queridos alunos do nono ano, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós daremos início aos estudos do caderno 3, módulo 15, que trata sobre a regência nominal. O autor da apostila denominou o módulo como a construção textual a partir da regência nominal, tá? Então, primeiro eu trago um exemplo para que nós possamos refletir. E questiono, o que é a regência nominal? Então, o autor, ele coloca lá, cresce número de praias impróprias para o banho de mar na Costa Verde. Então, esse impróprias para, tá, é o ato da regência nominal, é o que constitui a regência, certo? Então, esse impróprias aqui, tá, esse nome, essa palavra que a gente considera como regente, e a preposição para, tá, interliga, certo, o que vem antes aí, certo, que é um substantivo, tá? Ao seu complemento. Então, nós podemos definir a regência nominal nada mais sendo que um regente, ou seja, um nome, mas uma preposição que pode ligar tanto um substantivo, tanto um adjetivo, quanto um advérbio ao seu complemento, que no caso será um complemento nominal. Certo? O autor, então, do livro define lá na página 8 como regência como a relação entre um nome, regente, e os termos regidos por ele. Essa relação entre as duas partes é sempre feita por meio de uma preposição. Ok? Então, regência de alguns nomes. Lá, então, ele traz, né, alguns exemplos de nomes com as suas preposições, com as preposições ali que eles adequam, que tais nomes se adequam, certo? Então, pode ser, alguns eles vão ter uma única preposição, alguns vão ter mais de duas ou mais de duas, certo? Então, vou colocar aqui alguns exemplos, tá bom? Para a gente poder discutir. Então, aí, ele diz que, assim como ocorre com os verbos, alguns nomes podem apresentar dificuldade quanto à regência, principalmente aqueles que admitem mais de uma preposição. Então, vejam aí, temos o exemplo alheio a, alheio de. Então, ó, alheia à crise cooperativa sul-mineira bate recorde de recebimento, certo? Então, o alheio, ele pode estar ligado, certo? O regente aqui, esse nome alheio, pode estar ligado tanto à preposição a quanto à preposição de em uma colocação da frase. Nesse caso aqui, ele está com a preposição a, certo? E por que esse azinho aí, ele tá acraseado, tá? Então, vamos entender isso. Olhem, por quê? Porque o alheia a já tem a preposição a, certo? Na própria regência nominal. E quando a gente fala somente de crise, tá? O artigo que combina com esse substantivo aí, certo? É o artigo a. Então, fica alheia a mais a crise. Então, como faz a fusão aí, né, da preposição a mais o artigo da preposição a da palavra alheia, certo? Que é o regente, mais o artigo a do substantivo crise, então, por isso que ele fica aí, nesse caso, craseado, certo? Agora vejam aqui o segundo exemplo, tá? Ela está tão idosa que já ficou alheia da realidade, tá? Aqui nesse caso, então, pode ser o de ou o da. Nesse caso, o autor optou pela alheia da, tá? E não pela alheia de, que poderia ficar. Ela está tão idosa que já ficou alheia de realidade. Nesse caso, tá? O de aí, né? Não teria uma harmonia sonora condizente, certo? Então, ficaria equivocado. Ou seja, então, quando a gente vai observar se uma preposição, tá? Ela se adequa, porque em um regente ela cabe as duas, nós temos que fazer, então, aí essa colocação. Se a preposição, ela vai ter uma harmonia sonora na frase. Porque nós lemos, ela está tão idosa que já ficou alheia da realidade. Quando nós falamos, ela está tão idosa que já ficou alheia de realidade, não condiz, certo? Então, ali cabe a preposição da e não de. Por isso, houve aí essa alteraçãozinha, certo? Olha aí, outras regentes, tá? Com suas respectivas preposições que se adequam a eles, tá? Olha, o amor, por exemplo, pode se ligar à preposição a, por, de, para, com. Ansioso, de, para, por. Apto a, para. Aversão a, para, por. Imune a, de. Junto a, de. Próximo a, de.
referente a. Então, observem aí que essas anteriores, ó, a palavra amor, tá? Tem aí 4 preposições, né, que se ligam, que fazem aí essa ligação. Já o ansioso tem 3, os demais aí, aqui o apto 2, a versão 3. Aqui, ó, o referente já tem apenas uma. Relativo a, também só tem uma. Aqui já volta simpatia a, simpatia por, também já tem 2 preposições aí. Aqui, vazio de, vulnerável a, ok? Ó, outros exemplos que o autor traz no livro. Apto a e apto para. Ó, estou apto para praticar esportes. Aqui ele colocou o a, mas também pode ser estou apto a praticar esportes. Então, se o regente apto pode ser colocado com a ou com o para, então aqui, tá, vai caber qualquer uma das 2 preposições. Olha, o pedreiro está apto para construir a casa. Vejam aí, junto a, junto de. Alugamos um apartamento junto ao prédio da empresa. Então, vejam aqui, por que aqui está ao prédio, certo? A preposição é a e a colocação está ao, tá? Pensem aí comigo. Quando nós falamos, ó, junto a e o prédio, nós não falamos a prédio, certo? O artigo que acompanha o substantivo prédio é o, certo? Então, por isso que houve a ligação da preposição a mais do artigo o. Então, ficou ao, certo? Porque não tem, aqui, nesse caso, né, pensando lá na harmonia sonora, não tem como nós falarmos alugamos um apartamento junto de prédio da empresa. Então, nós temos que ver aí como e quando essa colocação vai estar correta. Olha, gosto de ficar junto de você, ou gosto de ficar junto a você, tá? Olha, relativo a. Os diretores entregaram o parecer relativo ao combinado em reunião. Olha, relativo a. Então, os diretores entregaram o parecer relativo ao. Aqui, ó, mesmo caso lá que eu falei para vocês. A do regente com a preposição e o aí, porque houve essa junção entre o artigo do substantivo, certo? E da preposição relacionada ao regente. E nesse caso, vazio de, tá? Minha mãe está vazia de sentimentos negativos. Nesse caso, está aí vazia, por quê? Porque está se ligando, né, a minha mãe, ao gênero feminino. Se fosse, por exemplo, meu pai está vazio de sentimentos negativos. Então, nesse caso, ficaria aí, né, no gênero masculino. Ok? Pessoal, então, aqui nós vemos, então, o que é regência nominal, alguns nomes, né, que é o regente mais a preposição que lhes cabem aí, e algumas dessas particularidades. Então, lá no livro, na apostila, módulo 15, vai ter aí mais alguns exemplos, tá bom? Então, vai lá, lê, anotem as dúvidas de vocês para que a gente possa discutir mais sobre esse assunto na nossa aula online, tá ok? Agradeço pela atenção, muito obrigada e até a próxima!